E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série. E não custa lembrar, né? Eu sempre gosto de dizer para vocês aquela frase: programação só se aprende programando. Então, para isso, nesse vídeo aqui, eu vou propor de novo alguns exercícios para vocês praticarem, tá bem? Então, olha só, a ideia é 3 exercícios. Nós temos uma lista bem curtinha só para aplicar os conceitos que a gente viu. E nesse vídeo aqui eu vou comentar os 2 primeiros, beleza? E o terceiro eu vou desenvolver. Os enunciados, apesar de eu mostrar aqui na sequência e comentar, eles estão disponíveis no material de aula. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Embora a gente também já tenha falado, é o mesmo, só para reforçar. Então lá tem a lista e vai ter uma pastinha com a resolução dos 3 exercícios. Então qual é a proposta sempre? Você tenta fazer primeiro, quebra um pouquinho a cabeça, depois você volta para cá para esse vídeo e verifica aí as correções ou confere lá também no material as respostas, tá bem? Então, na sequência daqui para frente, o que eu vou fazer agora no vídeo? Eu vou comentar os 2 primeiros, então vou ler o enunciado, comentar a resposta dos 2 primeiros. E o terceiro, eu vou ler o enunciado e vou resolvê-lo aqui junto com vocês passo a passo. Beleza? Então, bora lá, vamos ver quais são esses exercícios. Então, olha lá. Essa aqui é a listinha número 3. Os exercícios são tranquilos, né? Mas é uma aplicação do que a gente viu. E para você que eventualmente está fazendo essa série pela primeira vez, talvez não seja assim tão simples pensar na solução. Mas vamos lá. Primeiro exercício propõe o seguinte: você vai fazer a leitura de um número, que será digitado pelo usuário, e você vai mostrar na tela a tabuada desse número. Então, exemplo aqui, ó, a pessoa digitou o valor 5 e está sendo exibida a tabuada do número 5, ok? Então, na sequência, agora vamos lá para o VS Code ver como é que seria essa resposta. Então, aqui é uma possível solução, bem? Então, a gente vai usar um scanner para fazer a entrada de dados, o valor digitado pelo usuário e um contador auxiliar para que a gente consiga fazer ali a repetição. Eu pus aqui, na verdade, 2 soluções, tá bem? A primeira solução usa o laço while e a segunda o laço for. Então, não sei qual que você tentou resolver, tem as 2 aqui. Então, primeiro, ó, a gente está lendo o valor digitado pelo usuário e como eu não preciso mais do scanner, eu já encerro logo na sequência. O objetivo dele foi só ler o valor, cumprir o objetivo, eu já posso encerrar. A primeira solução propõe aqui o uso do laço while. Então, os elementos principais do laço. Um contador, esse contador é incrementado a cada passo e ele vai até menor que 11, né? Pelo enunciado a gente vai mostrar só até o número 10. Nesse primeiro exercício, nessa primeira solução, estou usando o println, que é mais simples, né? De certa forma, a montagem a gente já fez várias vezes. Então apresenta aqui o número que a pessoa digitou, vai concatenar o x, vai concatenar o contador, o sinal de igual e no fim faz aqui a multiplicação do valor digitado pelo valor do contador. Tem que ficar entre parênteses porque como ele vai concatenando da esquerda para a direita, se eu não colocar os parênteses ele não vai fazer a conta que a gente vai ter problema nessa situação, ok? A outra solução, pus um separador aqui, eu estou usando for para fazer a mesma coisa. Então, eu estou criando aqui, como a gente já viu, um índice, né? Vamos dizer assim, uma variável local, que vai de 0 a menor que 11, incrementando a cada passo. Então, as 3 partes do laço estão aqui. E também para mostrar um outro tipo de solução, estou usando aqui o printf, né? O print formatado, onde na primeira parte do print a gente diz como a informação tem que ser exibida na tela e na segunda parte quais são as informações, né? Elas vão sendo separadas por vírgulas. Então aqui a gente vai dizer, ó, tem o primeiro número, o %d indica aqui um número, ok? Que é tabuada, então ele vai pegar o primeiro valor depois do formato e encaixar nesse primeiro %d aqui. Aí vem o restante da string, depois um outro número, o %d, que é substituído pelo i.
com um detalhe aqui, ó. Esse número 2 que fica entre o porcento e o D, ele quer dizer o número de casas, número de espaços que será ocupado pelo número. Então, se o número tiver, aí, nesse caso, só um dígito, por exemplo, 1, 2, 3, o que vai acontecer? Ele vai deixar um espaço do lado esquerdo e colocar o número do lado direito. Então, a gente vai ter os números todos alinhados. Você já vai ver na tela como é que isso aqui fica. Aí o sinal de igual. Outro porcento D, novamente pedindo para que ele use 2 espaços para preencher o número. E aí, nesse caso, é a tabuada vezes o nosso contador aqui, beleza? Não precisa de parênteses, porque nesse caso a gente está separando por vírgulas, né? Então já fica separada aqui a nossa conta. Vamos executar para ver a solução. Então eu vou digitar exatamente o valor que está no enunciado, que é o valor 5, para a gente ver. Enter, e aí você tem o resultado das duas soluções. A primeira usando while, a segunda usando for, os valores são exatamente os mesmos, né? A única diferença é no caso do printf, que foi usado na segunda solução, você pode perceber aqui, ó, no caso do dígito, que só tem, no número, perdão, que só tem um dígito, ele vai ficar alinhado à direita, fica um espaçozinho aqui à esquerda, alinhando com os números que tem 2 dígitos, né? O caso aqui também do resultado, ó. O espaço 0, o espaço 5, e quando tem 2 dígitos, então ele aparece os 2 dígitos e fica tudo alinhado, bonitinho. Isso também, óbvio, poderia ter sido feito na primeira solução, mas eu deixei assim justamente para você perceber visualmente a diferença entre aqui a gente usar o print ln e aqui embaixo o print f, tá? Uma coisa que eu também não comentei, por padrão, o printf não pula para a linha de baixo, que é o que acontece no print ln, né? Então, para isso ser feito, a gente coloca um barra n no final, esse barra invertida n aqui que você está vendo, ele serve justamente para indicar que ao final da impressão, o print tem que pular para a linha de baixo, tá bom? Então, essa aqui é a solução do exercício número 1, talvez você tenha feito alguma coisa diferente, mas não se preocupe, o importante aí nesse momento é funcionar. Vamos para o exercício 2. O exercício 2 propõe o seguinte: você vai ler 10 números inteiros, ok? E vai mostrar quantos são positivos e quantos são negativos. Então tem um passo aqui de leitura do número várias vezes, tá certo? Diferente do exercício anterior que a gente só lia uma vez, agora eu vou ler várias vezes. Então a leitura nesse caso tem que estar dentro do laço também, tá? Outro detalhe aqui, como ele pede uma quantidade fixa, né, ele fala assim, leia 10 números. Nestas situações, é mais comum, mais frequente que a gente utilize o for, tá? Para fazer a solução. E aqui no final a gente tem a totalização da quantidade de números positivos e negativos. Vamos ver como é que ficaria a solução desse cara aqui, ó. Então, exercício 2. Então, nós temos um scanner para fazer a leitura dos números, o número que será digitado e a quantidade de números positivos. Já já vou comentar a questão dos negativos, beleza? Primeira coisa aqui, ó, o laço, então como eu comentei, eu vou usar o laço for, tá? A quantidade de números poderia ter sido colocado aqui o valor 10, tá? Esse valor 10 eu vou precisar dele em outros lugares no código, então para não ficar esse número 10, entre aspas, perdido, a gente vai chamar isso aqui de número mágico, né? Porque sem o enunciado eu olho e eu não, a princípio não identifico o que é esse 10, para que ele serve. Então é comum que nessas situações também a gente crie aí uma constante para esse valor 10, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, na primeira linha. Então, eu estou dizendo que eu estou criando uma constante através dessa palavra final aqui. Estou dando nome para essa constante de total underline números, porque na convenção do Java, nós adotamos todas as letras maiúsculas para indicar constantes, diferente de variável, né, como a gente já aprendeu, que tem a grafia minúscula, e quando ela é formada por duas ou mais palavras, o camel case, que é colocar a primeira letra de cada palavra em maiúsculo depois, tá? Então isso aqui indica
que eu tenho uma constante. Em todos os lugares que eu precisar dessa quantidade de números, ou total de números aqui, eu vou colocar o valor 10. Né? Então, basta colocar o nome e durante o processo de montagem do seu código, o nome é trocado pelo valor 10. Assim que funciona. Então, o nosso laço aqui sendo feito 10 vezes. A cada passo eu peço para a pessoa digite o primeiro número, o segundo número, etc e tal, tá bom? Aqui eu fiz uma jogada, né? Como o i está começando de 0, e não faz sentido falar assim, digite o 0º número, né? Então eu coloquei aqui o i mais 1 para aparecer, digite o primeiro número, o segundo número, etc e tal. Poderia também ter colocado aqui, ó, i começando de 1 até menor ou igual ao total de números. Aí não precisaria desse 1 aqui, ok? Eu só fiz isso como um artifício, porque tem situações em que eu preciso que comece de 0, tá? Então, só para ficar essa possibilidade aí para vocês. Então, a cada passo a gente pede o número, lê o número e verifica aqui, ó, se o número for maior ou igual a 0, some na quantidade de positivos. Ué, mas o enunciado também não pede os negativos? Pede, mas aí eu estou adotando a seguinte estratégia. Do total de números que serão digitados, metade é positivo, quer dizer, metade não, uma parte é positivo, a outra é negativo. Tem alguma outra possibilidade além de positivo e negativo? Olha, eu estou considerando aí o 0 como sendo positivo, tá? Então não tem outra opção, ou é positivo ou é negativo. Então, se eu tenho o total e tenho os positivos, os negativos saem fazendo uma conta, né? Pega o total, tira a quantidade de positivos, o que sobrou é negativo. Então eu não preciso contar os negativos separados, percebe? Dá para contar? Dá. Se você contou aí no seu, sem problema nenhum, tá certo também, tá? Bom, terminado o laço for, eu posso já fechar o scanner, por quê? Porque a gente já terminou a leitura, né, de dados, e aí é só mostrar a resposta, ó. Quantidade de positivos e a quantidade de negativos, como eu falei, pega o total e subtrai a quantidade de positivos. Vamos testar? Só que eu não quero digitar 10 números, eu quero digitar, por exemplo, 5 números. Então, basta vir aqui na nossa constante e colocar 5. Percebe que aí eu não vou precisar trocar o for, não vou trocar a conta, eu troquei em um único lugar e pronto, né? Então, vou testar aqui com 5. Primeiro número, 1, 2, 3. Agora vamos colocar 2 negativos. Menos 4, menos 5. Então, olha lá, total de positivos 3, total de negativos 2. Ok? Bom, vou voltar aqui para 10 para deixar lá registrado e subir para vocês a resposta no Drive, né, no GitHub. E vamos para o último. O último diz o seguinte, ó, faça um programa que leia diversos números, então ele não diz quantos são, tá? Já é uma indicação aqui para a gente, para usar o while, porque eu não sei quantos números são. De novo, não é uma regra absoluta, é só uma indicação. Quando eu tenho a quantidade mais, vamos dizer assim, é propenso a gente usar o for. E quando não tem a quantidade, a intenção muitas vezes vai ser resolvida usando o while. Mas, de novo, se eu usar tudo for, se eu usar tudo while, se eu usar os dois, não tem problema nenhum, tá? No final das contas, os comandos vão gerar o mesmo tipo de código. E depois a gente vai fazer o quê? Ó? O usuário vai continuar digitando até ele digitar o valor 0. Quando ele digitar 0, a gente vai parar, ok? E quando interromper, a gente quer a média de todos os pares, eu só quero os pares, ok? E a porcentagem de ímpares entre todos os valores digitados, beleza? Vamos lá para o VS Code, dessa vez eu vou resolver do zero aqui com vocês. Então esse aqui é o exercício 3. Tá? A gente vai ter aqui o main. Vamos então precisar de um scanner para fazer a entrada de dados. Então, new scanner lendo aqui do teclado. Né? Como o enunciado diz ali, deixa eu só confirmar uma coisa, ele não fala, fala assim, ó, entrada de números inteiros. Então, vamos declarar aqui uma variável número, que será um número digitado pelo usuário.
Como ele tá, como a princípio a gente entende que ele vai talvez usar ali um while, a gente precisa do seguinte, ó. Enquanto alguma coisa acontecer, eu vou ficar lendo números, lendo números, lendo números. Quando que ele para? Ele para quando o valor digitado for zero, né? Então, o que que a gente vai ter aqui? Ó? Uma solicitação de digitação. E aí, como tem um caso em particular para parar, o ideal é você informar a pessoa que está usando o seu código como que isso aqui para, senão ela começa a digitar e não para nunca, né? Então, falar assim, ó, zero para terminar. Né? E a gente lê aqui o número. Ó. O número recebe o nosso scanner, next int. Eu vou fazer a leitura direta como inteiro aqui, assumindo que vai ser digitado tudo corretamente, tá bom? Então, quando que isso aqui para? Quando o número for igual a zero. Vou ter um pequeno detalhe aqui que é o seguinte: como a gente está iniciando o programa, já testando a variável, eu preciso que essa variável seja inicializada para ele poder fazer o teste a primeira vez. Que valor eu posso colocar aqui? A princípio eu posso colocar qualquer um menos o valor zero. Por quê? Se eu colocar o zero aqui, o que vai acontecer? A primeira vez quando ele testar, fala assim, enquanto o número for igual a zero, ele vai entrar, vai ler o número e qualquer coisa diferente de zero, ele para. Na verdade, aqui é enquanto for diferente de zero, né? Enquanto for diferente de zero, ele faz a leitura. O zero vai interromper, tá? Aí, nesse caso, se eu inicializar com zero, o que que acontece? Ele vai testar o zero aqui e não entra dentro do laço. Porque como o valor é zero, zero é diferente de zero? Não, ele pula o laço. Então ele não executa. Então precisa ser qualquer coisa diferente de zero. Poderia ser um número maluco assim, ó? Poderia. Mas quando você faz isso, a pessoa que está lendo o seu código depois vai ter que parar e pensar por que, da onde está vindo esse valor, para que ele serve, né? Então quando a gente vai inicializar a variável, a gente usa sempre assim, ó, 1, menos 1, 0, alguma coisa bem pequenininha que é uma indicação de que é um valor inicial ali, tá bom? Então vamos lá. A pessoa vai digitar o número e o que eu preciso fazer é, vamos voltar lá, ó, calcular a média dos valores. Como é que eu calculo a média, pessoal? A gente vai somar todos os valores, tá? E no final divide pela quantidade de valores digitados. Então eu vou ter que contar a quantidade de pares também, tá? Então além de fazer a média, eu vou ter que contar. Então, para contar, vamos colocar aqui, ó, conte pares, né? Eu quero a quantidade de números pares e vou calcular a média. Então, eu vou colocar aqui, ó, a média dos pares, que vai começar com zero. Por quê? Cada valor digitado eu vou testar da seguinte maneira. Como é que eu descubro se o número é par? O número é par quando ele é divisível por 2. Então, eu vou pegar um número e verificar se o resto da divisão por 2, ou seja, quanto sobra na divisão é zero. Se o que sobra na divisão é zero, o número é par. Então, eu vou somar esse número, ok? Na minha variável média. Então, por enquanto, a média vai ser apenas uma soma. Então, eu vou somar, 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 somar. E depois que eu somar tudo, é que eu posso dividir. Por quê? Porque eu só vou saber a quantidade de números digitados depois que encerrar toda a leitura, né? Então, vou somar e vou contar, né? Meu contador de pares, faltou o S ali, já vou corrigir. O contador de pares vai ser zero, tá? Então, a cada vez que ele entrar nesse laço, eu vou contar, né, quantos números estão sendo digitados. Bom, depois que terminou o laço, a gente já pode fechar o scanner, não vou mais precisar dele, né? E agora vamos para as nossas finalizações. A média, por enquanto, tem a soma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir ela por a minha quantidade de números pares. Só que eu tenho um pequeno detalhe aqui que é o seguinte, não sei se você, ao resolver o problema, se deparou com isso, né? Se a pessoa não digitar nenhum valor par, digitar todos os valores ímpares, o meu contador é zero.
Se o meu contador é 0 e eu deixar desse jeito aqui, eu vou ter problema por quê? Porque não tem divisão por 0, meu programa vai dar erro, tá? Então aqui, ó, eu preciso verificar primeiro se existe algum número par, tá? Então, se existe algum número par, aí eu vou fazer a conta e vou mostrar o seguinte, ó. Foram digitados x, né? Vamos colocar aqui o contador, tantos números pares, né? Então vamos colocar aqui, ó, conte números pares. E aí posso colocar aqui também já a média e coloco o valor de número da média de números pares. Pronto. Agora, caso contrário, eu posso dizer também o seguinte: não foram digitados números pares, tá? Nesse caso, ele também pede mais uma coisa depois, né? A porcentagem de números ímpares entre todos os digitados. Então, vamos pensar o seguinte: tudo aquilo que não é par é ímpar, certo? Então, aqui, como eu já tenho a contagem de números pares, eu vou precisar de uma outra coisa, né? Quantos números foram digitados? Qual é o total de números digitados? Então eu posso contar essa quantidade, porque aqui a princípio eu não sei quantos serão digitados, então não tem esse valor. Ou eu posso contar também a quantidade de números ímpares. Mas mesmo que eu calcule a quantidade de números ímpares, eu preciso depois, para calcular a porcentagem, saber o total de números digitados. Então, a princípio, eu vou ter que contar de qualquer jeito o total. Então, vamos acrescentar aqui mais um contador, ó. Conte total de números, que vai começar com 0. E para todo número digitado, eu vou ter que contar mais um, tá? Então, eu vou fazer a contagem desse cara fora do if, né? Independente dele ser par ou ímpar, eu vou ter que contar esse cara, tá bom? E aí, como é que eu sei a porcentagem de números? Aliás, vamos já falar das duas situações, tá? Quando a gente calcula a média aqui, pessoal, a gente tem um pequeno detalhe, né? Não sei se vocês vão se lembrar. A minha média aqui, ela está sendo calculada como número double. Então, sendo ela parte da conta que está sendo feita, o resultado vai vir como double e tudo bem. No caso da porcentagem que eu vou fazer aqui agora, a contagem é um número inteiro, tá? A contagem. E para calcular aí essa porcentagem, como é que eu teria que fazer? A quantidade de números ímpares dividido pelo total. Ah, mas a gente não contou a quantidade de números ímpares. Ok, mas eu consigo isso através do que? Ó? A contagem do total de números menos a contagem dos pares. Isso aqui é a quantidade de números ímpares. E aí eu posso dividir isto pela quantidade total. Tá? Então, isso aqui me dá a porcentagem de números digitados que são ímpares. Só que aqui nessa conta estão envolvidos apenas valores inteiros. E aí o meu resultado vai ser truncado. O que eu preciso? Eu preciso fazer com que esse cara aqui, ó, seja transformado aí num número float, né? Ou double. Para poder resolver essa questão, a gente usa aqui, ó, o famoso casting. Só que eu vou fazer casting aqui nesse caso só da primeira parte aqui do valor, tá? E aí eu posso simplesmente jogar isso aqui numa variável ou eu posso jogar isso aqui direto num print. Como a minha linha já está grande bastante aí, e para deixar meu código mais claro, eu vou colocar aqui, ó, porcentagem igual e faço essa conta aqui, né? E aí embaixo a gente coloca aqui a porcentagem de ímpares e coloco aqui o valor que foi calculado. Vamos testar para ver se tem alguma coisa que ficou para trás aí. Vamos rodar. Vamos pegar aqui a primeira situação, o seguinte. Vou já de cara digitar o 0.
Ó, foram digitados números pares, está errado. Ah, bom, eu estou considerando que o zero é par, então tudo bem. Zero é par, a média é zero, a porcentagem de ímpares é zero também. Se a gente quiser tratar o zero separado, falar o zero não é par, eu quero tratar ele separado, a gente põe um if lá para verificar esse caso aí, tá bom? Outra situação, vamos digitar aqui um de cada, ó, um par, perdão, um é ímpar, né? Um ímpar, um par e o zero. Foram digitados dois números pares. O que está acontecendo aí, pessoal? Está acontecendo o seguinte, ó. O zero, que é para eu terminar a contagem, está sendo levado em consideração no momento de calcular os meus números, né? Então não pode, o zero não pode entrar na conta. Então eu tenho que tirar ele dessa questão aí. Então o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu digitar o número, eu estou direto verificando se ele é par, etc e tal. Então, nesse caso aqui, para esse momento, eu vou fazer assim, ó. Se o número digitado for maior que zero, aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar tudo isso aqui, ó, e vou colocar dentro de um par de chaves. Então, ele só vai fazer a conta se o número for maior que zero. Poderia colocar aqui também, talvez, se ele for diferente de zero, né? Se eu quiser digitar valores negativos, o negativo pode ser para o ímpar também, tá certo? Então, olha só. Vamos fazer o teste lá de novo. Vou digitar aqui o zero. Ó, não foram digitados números pares, ficou melhor, né? A gente excluiu aí o zero. Vamos digitar aqui, só que no caso do zero eu ainda posso contar os ímpares, tá? A gente já lida com isso também. Vamos digitar aqui, ó, um de cada, zero para encerrar. Ó, foram digitados números pares, aí a gente também pode mexer com isso. A média é 2, porque só tem um. A porcentagem de ímpares é 50%, aquele 0,5 ali. Vamos fazer os últimos ajustes aí, ó. Aqui eu vou colocar assim, foram digitados, na verdade pode ter sido digitado um só, né? Então vamos melhorar aqui, ó, vamos colocar assim, ó. Em vez de foram digitados, vamos colocar assim, ó. Recebemos, ou recebemos, eu queria colocar assim, ó. Total de pares, aí eu coloco assim, e aí eu não preciso dessa outra parte aqui. Total de pares ou total de... eu não preciso. Vou colocar assim, total de pares, aí coloco o valor na frente. A média coloca a média. E aqui, ó, esse total aqui de ímpares, ele só está exibindo quando tem pares. Quando não tem pares, ele não está exibindo. O que seria interessante? Exibir esse cara aqui, talvez, independente dos pares, né? Aí a gente tem a outra questão que é verificar se tem algum ímpar que foi digitado. Como é que a gente poderia fazer isso? Se o nosso conte total de números menos o nosso conte pares for maior que zero, significa que tem algum número ímpar, certo? Senão não vai ter nenhum número ímpar. Então aqui vai ser, ó, se tem algum número ímpar, ele mostra. Se não, ele não mostra. Ou ainda poderia deixar ali, talvez... É porque qual que é a questão aqui, né? Se a minha contagem aqui der zero, vai aparecer assim, porcentagem de ímpares, zero. Talvez a gente não tenha... Pode deixar a mensagem assim direto, ó, tá? Vamos ver? Bora, ó. Então, vamos fazer todos os testes. Ó. Zero direto, ó, não foram digitados números pares, porcentagem de ímpares. Aí vai aparecer isso aqui que a gente pode lidar, né? Que é o fato de que o meu valor aqui, ó, total de números está sendo zero. Não tem nenhum número digitado. Então, aí acho que talvez a única coisa que a gente poderia verificar é se o total de números é maior que zero. Tem pelo menos um número digitado, aí eu consigo fazer a, a validação, né? Pronto, ó, não foram digitados números pares e números ímpares, então também não. Pode fazer um else se você quiser, mas só para a gente encerrar, ó, um de cada, beleza?
Total de pares 1, a média é 2 e 50% são ímpares. Para terminar, 1, 2, 4, 0. 2 pares, a média é 3, porque 2 mais 4, 6 dividido por 2, 13 é a porcentagem, né? 1/3, isso aqui é 1/3, né? O 33% foram números ímpares. Fechou? Bom, pessoal, então para esse vídeo é isso. A gente acabou passando um pouquinho do tempo, mas às vezes isso pode acontecer, né? Na média dos vídeos, tem procurado mantê-los mais curtos. Mas é isso por enquanto, a gente se vê no próximo. Um abraço.